Quando a gente volta lá para a nossa história do bug no cálculo da folha de pagamento e tal, a gente vê ali uma série de afirmações de causalidade no texto, né? E que as pessoas realmente tomam como verdadeiras. Então, logo a primeira frase do texto já vem com essa ideia de uma alteração feita por um programador, certo? A contabilização de horas extras, tal, gerou um grande susto, ou seja, já foi determinada a causa, né? E mas o que a gente está acostumado a ver nessa visão de mundo é uma, uma visão assim, uma ideia de causalidade linear simplista. A gente olha para o mundo como se as coisas acontecessem somente em termos dos seus eventos. E os eventos acontecessem de forma linear, um a seguir do outro, né? Como se fosse uma bolinha de bilhar batendo uma nas outras, e em termos de causa e efeito. Então, eu tenho uma causa que gerou um efeito, o efeito gerou outra causa, e a causa gerou efeito, e por aí vai, né? Uma bolinha batendo na outra, como se fosse um jogo de dominó, né? Que vai levando o processo de causalidade, né? Para ele se manifestando. Então, essa é a ideia de causalidade linear, e ela é, obviamente, bastante simplista, mas é o que a gente acaba usando intuitivamente, assim, né? O pensamento sistêmico vai nos convidar para olhar para a causalidade de uma maneira mais, né, um pouco mais sofisticada do que essa ideia aqui. Então, essa visão de causalidade linear, ela tem uma sequência direta, que é a ideia de busca por culpados e soluções imediatistas, né? Então, a gente infere uma causa única e direta, né, para algum efeito. E, enfim, então, se algo de errado aconteceu, a gente vai no jogo de dominó, voltando nas peças, né? Para achar o ponto, a peça em que nos dá uma referência de culpa sobre qual foi qual foi a causa, vamos dizer assim, para a qual é possível atribuir uma responsabilidade, né? Então acaba que fica assim, esse jogo de tentar achar os culpados sempre que as coisas dão errado, né? E, e também a gente acaba caindo nesse mundo das soluções imediatistas, né? De que se eu fizer isso, isso vai acontecer. Se eu fizer isso, aquilo vai acontecer. Então sempre você acaba tendo essa ideia de as balas de prata, soluções mágicas, enfim. Vamos instalar esse método, porque aí vai dar tudo certo, a gente vai melhorar o que está errado, enfim. Coisas dessa natureza, né? Vamos começar a usar testes assim assado. Isso vai resolver o nosso problema de qualidade. Vamos começar a executar tal prática. Isso vai resolver o nosso problema tal. Então, normalmente o que a gente tem é um jogo de causas. E esse jogo de causas é que compõe a configuração que o sistema apresenta para gerar aquele efeito. Então, no pensamento sistêmico, a gente vai perceber o quê? Que os efeitos, né, das coisas, os eventos e tal, eles são gerados por uma estrutura configurativa que envolve vários elementos, certo? Então, acaba que a gente acaba precisando entender qual é a configuração do sistema, né? E avaliar o que está acontecendo, né, em termos causais, para a gente poder fazer intervenções. E normalmente são várias intervenções, não é uma só. Então, olha só, na nossa história aí do bug no cálculo da folha, o quanto de causalidades que aparece lá na história. Então você tem, e são causalidades nesse modelo linear, né, mais simplista. O programador desatento causou um bug, né, que é uma inferência. O lançamento de release, lançamentos de release causam muitos erros e problemas.
Mexer em uma parte do software causa problema em outras partes. Excessos de demanda e cobrança por prazos causa problemas de qualidade. Equipe pequena causa incapacidade de atender a demanda e cumprir prazos. Aprovação de orçamento causa aumento no quadro de profissionais. Consultoria de processos vai causar adoção de novas práticas. E novas práticas vão causar melhoria no processo de teste. Então, ah, você vê que a gente está muito realmente olhando a causa B, a causa B, a causa B e tal, de uma maneira bem linear.